Dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver como é que tá o volume aqui, porque a pessoa quebrou o tripé, né? Ainda não comprou outro, mas vou comprar essa semana. E aí tem que sustentar o celular em algum lugar da mesa. Olha que legal. Bom dia, meus amores. Bom dia nessa terça-feira. Aqui em Brasília, deixa eu ver, nublado. Aqui em casa, pelo menos, tá nublado. Mas ontem não choveu tanto, acho que choveu só em algumas regiões e hoje não tá parecido que vai ser um dia de chuva, mas tá nubladinho, tá um pouco frio, pelo menos pra mim. E vocês como estão? Como passaram essa segunda, essa terça? Todo mundo se preparando para ir trabalhar, todo mundo já sabendo que essa semana tem feriado, então sempre que tem feriado na semana ela fica mais curta, não é? Ela fica mais, parece que a gente fica mais empolgada, o que é normal, né? Porque às vezes a gente tá cansado. Bom dia, meus amores. Eu, antes de trabalhar, entrei aqui para falar um pouquinho com vocês, para falar um pouquinho do que a gente fala todo dia, do que a gente se encontra, como é que vocês estão, como tem passado, as pessoas que estão pelo luto, as pessoas que estão pelo desemprego, as pessoas que estão pelas coisas da vida que acontecem, né, conosco o tempo inteiro. E às vezes a gente precisa de um amigo, de uma conversa, às vezes não tem alguém perto. Então, sempre que eu penso em entrar, eu penso muito nisso, que pode ter alguém ali que esteja, né, passando por algo que precisa pelo menos de um tempo, de uns minutos, para sair um pouco disso, né? Bom dia, Josué. Bom dia, Jujubas do Amor. O grupo tá ficando lindo, viu? Continue firme. Falar em grupo, eu tenho alguns spoilers pro ano que vem. Eu disse para vocês que eu estou me organizando para a gente fazer o clube do livro, né? E vou pegar de vocês também os livros que vocês querem estudar também. Vou fazer uma enquete e vocês escolherão os livros para a gente estudar. Para a gente estudar junto, para a gente procurar, para a gente fazer nosso estudo, né? Vai ser o primeiro, então eu não sei como é que vai ser. A gente vai fazer um piloto primeiro e ver como é que isso se encaminha. Se for bem, a gente continua semestral. Vamos fazer o clube do livro semestral, certo? E aí vai ser tocado por mim, com alguns convidados também que podem adentrar. E aí a gente vai conversando, estudando, vocês vão trazendo coisas, dúvidas. Eu também vou trazendo coisas que eu não sei, dúvidas para a gente pesquisar junto. Porque toda vez que você lê um livro ou que você estuda uma doutrina, é assim, né? Surgem muitas questões que são questões que não é todo mundo que sabe, enfim, alguns sabem, outros não, e a gente vai pesquisando. Mas eu vou sim abrir esse clube e vocês quem vão indicar os livros. Os livros mais votados a gente vai fazer semestralmente. A cada 6 meses a gente entra com uma lista de livros que a gente vai colocar, né? Para poder a gente estudar. Esse é o primeiro spoiler. Então, pro ano que vem, logo no início. Bom dia, Carlos do Caminho na Luz. Bom dia, Karine Morales. Saudade de você, viu? Muita saudade de você. Como é que tá ele? Como é que tá o andamento das coisas, viu? Saiba que eu tenho um amor danado, viu, por vocês. Sim, então. Aí, semestralmente, a gente vai abrir esse clube do livro. 6 meses. Adriana, estou em Palmelo passeando e o pessoal daqui está mandando abraço. Eu amei Palmelo, amei fazer Palmelo também. Cidade maravilhosa, não é? Cidade boa, cidade espiritualizada. Amei. Jornada dos Anjos? Deixa eu ver se eu tenho Jornada dos Anjos, sabia? Que eu tenho Jornada dos Anjos aqui, eu ganhei, ainda não li. Então eu vou até procurar ler, se vocês vão dar sugestão dele, eu vou até procurar ler. Eu tenho um quartinho ali que é só livros espíritas. Aí eu divido pelos livros que eu estou lendo no momento e os livros que eu estou na fila para ler, não é? A gente até pode... Sabe o que a gente pode fazer também, gente?
A gente pode trocar livros nesse clube do livro. O que é que vocês acham? Porque alguns já leram um livro, alguns têm outros livros que não leram. A gente pode fazer uma troca de livros. E aí eu me proponho a fazer a troca, como a Casa da Caridade tem aquele contrato do correio, porque a gente manda as canecas, as coisas que vocês compram na lojinha, eu me comprometo a Casa da Caridade enviar esses livros na medida do possível para vocês, porque aí o custo vai para casa e não para vocês. E faz parte da propagação da doutrina espírita, não é? Então a gente pode fazer isso. No nosso grupo do Clube dos Livros, a gente pode trocar livro. E aí eu envio para vocês os livros. Por exemplo, a Renata tem um livro. A Renata tem um livro que já leu, mas a Jaqueline tem um livro que já leu também, só que são livros diferentes, e ambas não leram os outros. Aí a gente fala, Jaqueline, você empresta para Renata, ou você troca. É melhor trocar, porque esse negócio de emprestar não vai voltar, né? Então a gente troca os livros. A gente troca para um e troca para outro. E aí a Casa da Caridade faz os envios. Ótima ideia que surgiu agora, ótima ideia. Vamos fazer isso no Clube dos Livros. Vamos fazer isso. Porque aí a gente evita ter que ficar comprando tanto livro e vocês acabam doando um para o outro. Não tem problema. A casa já tem esse contrato com os Correios, que é mensalmente para mandar as coisas, a gente inclui lá. A gente vai abrir o clube e eu vou tentar ver quantas pessoas, tá? Eu vou ver direitinho quantas pessoas entram, né? Quantas pessoas entram, podem entrar em cada livro, em cada clube. Por quê? Porque é pelo Zoom, não é? É o Zoom ou é Meet, eu acho. Eu vou investigar esse direito com o pessoal que cuida dessa parte aqui. O que couber mais, a gente entra com a qualidade, tá bom? Mayra, já leu a trilogia do Instituto Espírita do Amor? O Instituto Espírita do Amor é o do Júlio Carvalho, não é? Eu já li alguns livros do Júlio. Eu gosto muito do trabalho do Júlio. Gosto muito do trabalho do Júlio Carvalho. Eu acho um médium espetacular, um menino bom. Eu não conheço pessoalmente, tá, gente? Mas tá aí. Um trabalho que eu gosto muito é o do Júlio. Vou procurar saber se essa trilogia é os livros que eu ganhei de algumas pessoas e se foi esse, tá? Que eu li. Mas a gente pode incluir também no Clube do Livro, não tem problema nenhum, tá bom? Gosto muito do Júlio. Inclusive um beijo pro Júlio. Eu não conheço ele pessoalmente, mas um dia irei conhecer. Que Deus dê muita força na caminhada dele, no trabalho dele. E nós estamos por aqui sempre que precisar. Célia, Mayra, você acha legal a apometria? Nunca fiz. Eu não tenho conhecimento, mas posso estudar pra gente ver, tá? Mas eu nunca fiz a apometria. Peraí que eu vi. Miriam, Mayra, poderia me tirar uma dúvida? Como devemos orar? Como deve ser nosso gesto? Ajoelhar? Miriam, a hora da oração é muito de cada um, né? Agora, se você pegar os critérios de religião, aí cada religião tem uma regra que eles acreditam ser a melhor maneira de fazer a oração. Algumas religiões, eles têm a regra de ajoelhar, como para prestar respeito, para prestar o grau de hierarquia, né? Onde Deus é maior do que nós, logicamente, mas eles prestam essa homenagem ajoelhando para que seja entendida assim. Outras religiões fazem a questão de ajoelhar em determinados momentos dos ritos, não é? Como é na Igreja Católica. Então, em determinado momento da missa, você vai ajoelhar e levantar, porque faz parte do ritual daquele momento. E algumas vezes você orará em pé, não é? São questões de regras ali da religião. Agora, quando você traz para a espiritualidade, e a sua própria espiritualidade tem que ser do jeito que você se conecta melhor com Deus. Porque às vezes você tem algum problema no joelho. Aí você se ajoelha muito tempo, aquilo ali ou dói, ou vai ficando dormente e vai perdendo aquela conexão na hora da oração, na hora da reza. Então, se você se ajoelhou, não está sentindo bem, vê que não tem problema, você pode sentar. Se você não consegue ficar muito tempo em pé, você pode sentar. A questão não é o modo como você vai fazer essa oração, mas a sua própria oração.
Vou te dizer que algumas vezes a gente sequer tem palavras. Sabe o dia que você está muito dolorido, muito sofrido, às vezes está muito descrente da vida, do ser humano, enfim, tem esses dias, não é, que a gente fica assim, e aí você quer rezar, quer orar, mas aí você não consegue nem falar, você não sabe o que falar com Deus, você não sabe como falar com Deus naquele momento, não saem palavras, e às vezes saem lágrimas. Essas lágrimas já são uma oração. Deus compreende o que quer seu coração. Deus compreende o que seu coração está pedindo naquele momento. Deus conhece todos os sentimentos que você enfrenta naquela hora. Então, muitas vezes as orações são feitas, né? As orações são feitas no choro. Muitas vezes as orações são feitas em silêncio. Muitas vezes as orações são feitas ali no meio de todo mundo. Às vezes você está no meio de todo mundo. Eu já me senti assim, estava assim no meio de uma multidão, num banco, em algum lugar, e me senti uma vontade danada de orar a Deus. Então ali eu oro a Deus no meu pensamento e Ele também recolhe as minhas orações. Agora, particularmente, eu, Mayra Rocha, gosto de orar de determinadas maneiras, mas isso é particular, é a forma que eu me sinto melhor, né? Deixa eu ver aqui que parou, pronto. É a forma que eu me sinto melhor. Eu gosto de ter um lugar reservado quase sempre, porque eu tenho as minhas coisas aqui, né? Então, quase sempre eu gosto de orar nesse momento, sozinha. Eu gosto de vela, todo mundo já sabe, o tanto de crítica que já saiu por isso. Já cortaram um vídeo meu falando das velas, já disseram que eu não era espírita porque eu acendia vela, já criticaram porque eu não podia dizer isso, enfim, essas velas já deu o que falar. As minhas inocentes velas já deram o que falar. Ninguém critica as coisas ruins que os outros estão fazendo, mas qualquer coisa que seja diferente do que os pregadores da doutrina entendem como certo, né? Os Allan Kardecs incorporados, né? Você sofre. Mas enfim, não vou mudar quem eu sou, como sou, porque alguém acha que não deve, né? Aí faz o quê? Quem não gosta de vela, não acende a vela. Quem gosta de vela, acende a vela. E continuo sendo espírita da mesma forma, né? Então, assim, eu gosto de vela, então eu acendo velas. Mara, você acende vela por quê? Porque pra mim vela é simbolismo de luz. Vocês já viram tanto de terapia que hoje em dia tem e muitas vezes comprovada ali que fazem bem, por exemplo, as cores, né? Como é que chama? Cromoterapia. Vocês viram que tem esse tratamento também de cromoterapia. Tem o tratamento com os cheiros, tem o tratamento com diversos tipos de luzes. E a vela é, sim, pra mim, um momento em que eu estou desejando luz, em que eu estou pedindo luz, em que eu estou ali dizendo, olha, eu desejo muitas coisas boas, então eu acendo vela para desencarnado, para encarnado, para o mentor, para os problemas, para as situações. Eu acendo vela para Maria Santíssima, eu acendo vela para São Francisco de Assis, eu acendo vela para São Miguel, eu acendo vela. Eu sou veleira, como disseram, então eu me sinto confortável. Mayra, mas aí, como é que fica a doutrina espírita com a questão da vela? É verdade, gente, a doutrina espírita, a codificação nos diz que é desnecessário, é isso que a doutrina diz, ou seja, que não é necessário acender velas, nem amuletos, nem rituais, nem todo outro tipo de coisa. A doutrina espírita é proibitiva? Não, nunca foi. Você não vai encontrar dentro do Pentateuco as proibições do que um espírita não pode fazer. Porque um dos maiores respeitos que a doutrina tem é pelo livre-arbítrio. Então, ela não é uma doutrina proibitiva, ela é uma doutrina instrutiva, ou seja, ela te instrui. É desnecessário as velas, é desnecessário os amuletos, os rituais. Por que ele fala desnecessário? Porque se você tiver ou não, você vai rezar, você vai orar do mesmo jeito. Então, assim, se você estiver usando a vela, aí não tem vela, não tem vela, não vou orar hoje não tem vela, não vou orar, hoje só oro com a vela. Aí é o que está o erro, mas é o erro não só disso, é o erro em tudo na nossa vida. Só vou para um lugar se eu tiver uma roupa nova, só vou numa praia me divertir com meus amigos. Porque eu não tô com um corpo legal.
Eu não vou para um show hoje porque eu tô sem muito dinheiro e eu queria ir com muito dinheiro. Bom, enfim, a gente começa a criar umas situações que são impeditivas, obstáculos. Aí sim, se a vela virar um obstáculo, se um incenso virar um obstáculo, se uma imagem de um santo, se você acender para o santo, se você tiver essa cultura também do santo, for impeditiva para que você faça a sua oração, aí é que está errado. Agora, se você sabe que tendo ou não tendo aquele objeto, aquela vela, você vai fazer a oração do mesmo jeito, pronto, você entendeu. Aquilo ali faz parte da sua particularidade com a espiritualidade, né? Então eu tenho minha particularidade, por exemplo, eu gosto muito de cheiros. Então eu tenho cheiros, né? Eu já até mostrei para vocês que eu uso da Pomander, né? Que tem o cheirinho do spa, tem a lavanda. Eu gosto de cheiros. Eu acho que fica mais confortável, né? Para fazer a oração. Então eu acendo as velas, eu tenho meus rituais. Eu leio um livro. Por exemplo, eu gosto muito desse, ó, que foi o que eu estava lendo hoje de manhã. Antes de entrar com vocês, eu estava orando. Então, eu estava lendo aqui Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida, né? Que ele tem várias lições. E é isso. Eu acho que orar, rezar, a forma que você se conecta com Deus é própria sua, né? É própria sua. É uma forma sua. Quando você vai montar uma amizade com alguém, vocês fazem as regras ali da sua amizade. Vocês começam a caminhar muito próprio de vocês, diferente de todas as outras amizades. Com Deus é assim também. Então, saiba que suas orações são colhidas, independente até se você falar. Mas procurem orar. Oração é um santo remédio. Oração é um remédio, assim, para que a gente possa entrar em conexão com Deus. Procurem orar. Eu oro sempre que eu posso, inclusive se eu estiver trabalhando, inclusive se eu estiver caminhando na rua, inclusive se eu sentir necessidade, eu oro a Deus, né? Às vezes você está passando por uma coisa ali no meio da rua, você está num lugar, alguém foi grosseiro com você, né? Alguém foi grosseiro com você. Antes de você responder, faça uma oração, né? Faça uma oração a Deus. Olha, Deus, me dá força agora para segurar minha língua, porque às vezes a gente não é. Às vezes numa situação ali, você se zanga e você quer responder, não, Deus, olha, me ajuda aqui, me ajuda a fazer o que Jesus faria, né? Me ajuda a fazer o que Jesus faria nesse momento. Às vezes não dá certo, não. Às vezes quando você vê, né? Às vezes quando você vê, você já falou, mas eu procuro sempre fazer isso aí. Eu procuro em alguns momentos, sempre que eu recebo algo, algumas notícias, por exemplo, no WhatsApp, prints, essas coisas, porque as pessoas me mandam tudo que acontece, né? E em várias situações da vida delas, às vezes do que falam sobre mim. E eu leio e peço a Deus, olha, Deus, me instrua nesse momento, me esclareça nesse momento. Eu não quero agir de injustiça. Também não quero ser tapete. Eu sempre falo com Deus, eu sou muito sincera com Deus. Me instrua no que eu devo fazer. E muitas horas a gente recebe ali a própria resposta, não é? A gente recebe a própria resposta. Deus diz, calma, há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para todas as coisas. Ontem eu li uma frase muito bacana num livro que eu comprei agora. Eu comprei um livro agora. E eu li uma frase muito bacana que falava sobre amizade, que falava sobre carinho, que falava sobre perdão. Mas é uma frase tão real. Não é uma frase de um livro religioso, tá? É uma frase que faz muito sentido, né, para a vida da gente. Quando a gente pensa sobre o círculo da nossa vida, né? E aí diz assim, olha, ele falou assim, sentará comigo na mesa aquele que caminhou comigo durante o inferno. Olha que frase forte. Mas é uma forma dele dizer que aquelas pessoas que enfrentaram as lutas com vocês, aquelas pessoas que estiveram ao seu lado no momento da luta, não serão esquecidas. É uma forma dele dizer, cultive as boas amizades, cultive as verdadeiras amizades, né? Cultive aquelas amizades que não soltaram sua mão, porque a gente tem uma capacidade enorme de
lembrar quem segurou nossa mão. Mas, acima de tudo, a gente tem a capacidade de lembrar quem soltou a nossa mão quando a gente mais precisava. E tudo passa, tudo passa. Tudo é um circuito e passa, né? E quando passar, naquele momento da mesa, sentarão com você aqueles que estiveram com você durante a caminhada dentro do inferno. Então, eu entendi aquela frase, porque sempre que eu leio um livro, eu procuro ler de forma espiritual, né? Eu procuro, mesmo que o livro não seja, né, dessa forma, mas eu procuro ler ali de forma espiritual. E faz todo sentido quando você leva também, né, para o lado espiritual. Veja bem, vamos dar valor a quem tem valor e preço ao que tem preço. Tem pessoas que veem valor, tem pessoas que veem preço. Porque tudo passa, tudo passa. Tudo, exatamente tudo. As coisas boas e as coisas ruins também passam. É uma travessia que às vezes você tem que enfrentar, não é? E eu tô falando isso porque a Tatá acabou de falar. Tô falando isso por pessoas que passaram essas situações na vida, né? Às vezes você pensa assim, isso nunca vai passar. Vai passar, vai passar. Tenha plena certeza disso. Coisas boas, coisas ruins passam. Mas quando as coisas ruins passam, a gente traz como o quê? Como aprendizado. Quem mais vai te ensinar é o momento ruim, não é o momento bom. O momento bom, ele vai te acalmar, ele vai te trazer felicidade. Mas os momentos ruins depois vão te ensinar. Eles te ensinam durante o processo e depois que ele acaba, ele fica como aprendizado. Você aprende o que é, né, valor, você aprende o que é preço, você aprende o que é lealdade, você aprende o que é fidelidade, você aprende o que é número e o que é qualidade. É isso. Então, é muito bonito você chegar, né? Você chegar nesse entendimento. Vai passar. É verdade, Alessandra, até uva passa, eu concordo com você. Eu também gostava muito dessa frase. Quando pequena, as pessoas falavam muito, e é verdade, até uva passa, né? Então, imagina o resto. E não precisa passar pelos momentos difíceis da pior forma possível, não. Passe de cabeça erguida, passe fazendo o melhor, passe fazendo seu trabalho, passe não parando. Não pare por ninguém, não pare pelo desejo de ninguém. Só aprenda o que tem valor e o que tem preço. A gente coloca as coisas em seu devido lugar dentro da escala ali de uma prateleira, né? Então tem as prateleiras mais altas, a dos meios e as mais baixas. E é isso que a gente deve fazer a vida inteira. Eu sempre fui uma pessoa e exerci meu trabalho de médium assim. Tem amigos que me ajudaram em momentos muito difíceis, amigos que estavam comigo quando eu ainda nem tinha estado na internet, amigos que estavam comigo na dureza do trabalho, na dureza do trabalho material, da falta de doação, da falta de local, né? Da falta de tudo, tiveram amigos comigo. E agora que, graças a Deus e a ajuda de todos os doadores e de vocês, a gente tem condição de dar caminho ao trabalho, né? Eu não vou soltar a mão desses amigos. Então, tem pessoas que não importa, eu posso ter 20 mil compromissos, eu vou arrumar um lugar, eu vou arrumar uma hora, eu vou arrumar o que for, e eles não recebem um não de mim, a não ser que seja extremamente, né, não possa de jeito nenhum. Então, eles não recebem, né, não de mim, eu estarei. Tenho amigos assim, graças a Deus. Por quê? Porque eu aprendi com o tempo, né? Eu aprendi com o tempo que valor e preço são diferentes. Então, algumas pessoas passaram na sua vida como colegas, como conhecidas. Algumas pessoas não entrarão dentro da sua gratidão. E acho que o maior erro que se tem é esperar a gratidão das outras pessoas. Você não pode esperar a gratidão das outras pessoas. Você tem que ser grata. Então, eu aprendi a ser grata e não esperar gratidão. Se o fruto do meu trabalho, ou o fruto da minha vida, ou das minhas amizades, ou do que for, gerar ingratidão, é um processo da pessoa, não é meu. O meu processo é gratidão sempre. No podcast que me perguntaram, o podcast me parece que vai na primeira semana de dezembro, mas a gente ainda não confirmou, tá? Ela grava todos os podcasts, né? Durante uma semana, e aí ela vai lançando no mês. Então, eu vou confirmar com a doutora Ana, mas acredito que seja a primeira semana de dezembro, se eu não me engano, tá? A gente falou sobre isso.
E como o Daniel sempre me dizia, tente sempre morar dentro da gratidão dos outros. É melhor morar dentro da gratidão dos outros do que dentro do amor. Aí você pode estar pensando, como assim, Mayra, né? Como assim? Sabe por quê? Porque o amor, ele pode acabar. Tem pessoas que te amam até o dia que você disser algo que não é bom para elas. Até o dia que você precisar delas, precisar que elas estejam com você. Algumas vão se acovardar, algumas vão lutar com você. Então, até esse dia você terá pessoas com você, depois disso você pode não ter. Então, esse amor pode ser um amor passageiro, um amor temporário. Então, morar dentro do amor dos outros é muito perigoso. Agora, morar dentro da gratidão, não. Quando você mora dentro da gratidão de alguém, o amor pode acabar tudo, mas a gratidão continua lá. Quem não já teve alguém que fechou um ciclo de amizade, né? Um ciclo de casamento, namoro, ou qualquer coisa do tipo, e, sei lá, brigaram, se terminaram, se separaram, não importa. Mas aí, de repente, uma pessoa fala dela pra você e você fala assim, não, eu não estou mais no mesmo caminho que ela. Mas no dia que ela precisar de mim, eu estarei lá. Por quê? Porque acabou a relação, a caminhada, mas a gratidão permaneceu. E gratidão é algo muito maior, porque é o amor que transborda. Gratidão é isso. Gratidão é o amor que passou de qualquer limite humano. É o amor que entende que é valor. Então, more sempre dentro da gratidão dos outros. Mas se a pessoa não for grata, tudo bem, seja você o grato. Se todo mundo pensar assim, eu preciso ser grato, eu preciso aprender a ser grato, para que eu possa colher no futuro bons frutos, porque aquele que planta ingratidão, ele não colhe bons frutos, isso é fato. A ingratidão, ela nunca gera bons frutos, a gratidão sim. Então, more dentro da gratidão das pessoas, para que quando o inferno passar, você esteja com elas no paraíso, você esteja sentado à mesa com elas. Porque só são capazes de sentar à nossa mesa aqueles que foram capazes de atravessar o inferno junto conosco. Isso é amizade, né? Isso é lealdade. Fidelidade, a gente está com a pessoa enquanto está. Por que a gente fala, né? Sobre fidelidade muito. A fidelidade falada é muito dentro de relações amorosas, né? A gente quase nunca fala de fidelidade em amizade, nessas coisas. Não é, a gente fala, mas não é o que a nossa cabeça pensa. Quando você escuta a palavra fidelidade, você imagina logo casamento, namoro, né? Então, assim, fidelidade, você estar junto dessa pessoa quando a pessoa está bem. Você está junto dessa pessoa. Ivana, eu vou falar da última troca de faixa, tá bom? Você está com essa pessoa quando ela está bem. Você está com essa pessoa quando ela está falando, fazendo ou requerendo de você algo que você goste. Está te dando algo que você quer. Está dentro da sua caminhada. Isso é fidelidade. Lealdade é quando mesmo você não estando ali, gostando muitas vezes do que a pessoa fez ou disse ou tal, você reconhece a gratidão e diz, não, eu sou leal. O leal não é leniente aos erros. O leal é aquele que entendeu o valor de cada um. Isso para mim é lealdade. Então, eu não trabalho com fidelidade, eu trabalho com lealdade. Eu trabalho com lealdade. Simples assim. Então, aprenda isso para a sua vida e aprenda você a ser leal. Você não pode modificar os outros. Você não pode mudar a natureza dos outros. Você não pode esperar dos outros. Você pode trabalhar para os outros. Você pode colocar os outros no colo. Você pode, muitas vezes, sanar a dor dos outros. Você pode deixar a sua vida de lado pelos outros. Você pode fazer isso, mas isso é um trabalho seu. Não espere dos outros a contrapartida ser lealdade. Não espere, porque pode não acontecer. Ao longo do caminho, muitas coisas vão acontecendo e isso pode não acontecer. Mas você precisa ser quem você é. Você precisa ser leal. Você precisa ser companheiro. Você precisa ser amigo. Você precisa ser honesto. De caráter honesto. É isso. Acabou a amizade? Acabou o casamento? Acabou o namoro? Tudo que foi passado ali ficam entre vocês. Porque uma coisa difícil também é
Caminhar com a pessoa, quem já não passou isso? Caminha com a pessoa, de repente brigar, a pessoa sai falando tudo que ela sabe, que não sabe, que inventa sobre você. E isso é muito feio. Além de ser uma falta de caráter, é uma falta de espiritualidade enorme. O que a gente vivencia com as pessoas de experiência terrestre tem que ficar ali. Foi uma experiência que vocês viveram enquanto vocês andavam juntos, né? E a maioria das pessoas tem uma mania danada de atirar pedra com telhado de vidro. Esse é um perigo também, porque essas pedras podem voltar. Algumas pessoas não retornarão, acharão melhor, né, que não retorne. Chico tem uma frase que ele diz mais ou menos assim: bendito aquele que quando tem a chance de dar o retorno, perde a vontade. É verdade, bendito é aquele que faz isso. Só que a maioria de nós não faz isso, né? Chico era um missionário maravilhoso. A maioria de nós, quando tem a oportunidade, joga de novo as pedras. E aí, se o telhado for de vidro, vai quebrar. Então, a gente precisa construir boas relações. Eu vejo muita gente aí falando, muita gente falando aí no chat, muita gente no privado, falando como relações tornaram essas pessoas infelizes, como elas entraram em depressão por conta de relações ruins, como elas entraram na tristeza por conta de situações que passaram com outras pessoas. Mas sabe por quê? Porque a gente está requerendo da outra pessoa aquilo que ela não está pronta para dar. O processo de cada um é de cada um e deve ser respeitado. Daqui a pouco essa pessoa pode passar por você, pode ser desleal a você, pode ferir você, pode machucar você, mas daqui a pouco essa pessoa lá na frente vai precisar. Algumas terão para onde voltar, os braços estarão abertos, outras não, porque as pessoas têm a escolha também de abrir ou fechar os braços. Isso, na vida da gente, a gente sempre conversou, né? É um livre-arbítrio, você pode ir embora. Voltar diz respeito a mim, abrir os braços para você ou não. E as pessoas abrirão ou não os braços de acordo com a necessidade, de acordo com o que elas pensam e o processo que elas vivem. E aí você também tem que entender isso. Então, é necessário que a gente pratique a nossa autorreforma. Mayra, quando alguém diz assim, Mayra, alguém foi desleal com você, alguém que você ajudou muito, não esteve com você, alguém que... Enfim, quando me falam essas coisas e falam, eu digo, eu estive com essa pessoa. Eu estive com ela, eu fiz o meu trabalho, eu fiz o meu melhor. Se fui amiga, mas se hoje ela resolveu que o caminho é outro, o caminho é outro. E Mayra Rocha não tem o que fazer. Para todas as outras, tem a minha lealdade. Eu sempre digo assim, olha, mais vale a minha lealdade, Mayra Rocha, né? Eu digo, olha, mais vale minha lealdade do que meu amor. Porque quando você diz que é leal a alguém, imagina, a lealdade faz parte, né? Tá dentro do amor. Eu não acredito em amor sem lealdade. Dificilmente isso vai existir. Mas eu tô falando eu, tá, gente? A gente tá falando aqui nem da doutrina espírita, tô falando eu. Então, faça sempre sua parte. É isso mesmo, Tatá. Faça a sua parte. Isso eu tô respondendo, Tatá. Inclusive aquilo que você me falou lá no privado, lembra? Faça a sua parte. Ainda que as pessoas não entendam, ainda que as pessoas não compreendam, ainda que elas ajam de forma tão dura, abrupta, né? Faça a sua parte. É você que não pode ser desleal. É você que não pode ser ingrato. É você que não pode tratar as pessoas momentaneamente. Porque tudo vai passar. Eu sempre digo aqui na Casa da Caridade. Olha, tudo passa. Tudo passa. Cargo que você tem aqui no mundo passa. Dinheiro passa. Número de seguidores passa. Grupos acabam. Grupos começam. Grupos que eu digo na sua vida mesmo. Do trabalho, da religião, da família, tudo. E você sim é que tem que permanecer ali, né? É que tem que permanecer ali sempre firme, sempre firme. Seja você a amiga, seja você a pessoa verdadeira, seja você a pessoa que luta pelo seu caráter, seja você aquilo tudo que você deseja que os outros sejam, né? Então, a lição de hoje é: eu não vou esperar a gratidão, eu vou ser grata. Seja grata. Eu tô respondendo hoje, gente, para vocês, várias coisas. Uma foi minha amiga Tatá que perguntou, né, no privado, e mais umas 3 pessoas que me mandaram mensagem
E eu estava orando e pensando como isso é importante para as pessoas, né? Eu acho que a gente está dando muita importância no que vem, na retribuição. E não é necessário, é necessário que a gente faça, né? A gente faça. A gente siga, a gente execute, a gente mostre as nossas obras. É isso. E tudo de ruim que você está passando nesse momento vai passar, vai passar. Confie em Deus que vai passar. Pensa você, quantos sofrimentos você já passou até hoje na sua vida? Talvez você esteja imaginando que esse sofrimento que você enfrenta hoje é o maior, porque você está vivenciando. Mas naquele momento que você vivenciou outros, aqueles eram o melhor, né? O pior, aqueles eram o pior. Então, você passou por muitos e você vai passar também. Célia Bastos pergunta, Mayra, e quando a gente erra e se arrepende? Pronto, Célia, isso é uma coisa muito boa. O errar é da natureza humana, do espírito humano. O errar a gente erra, todos os dias a gente erra. Todos os dias a gente pratica coisas que não condiz com o que a gente acredita. Às vezes até a gente não entende, né? Mas eu fui ali num negócio e maltratei uma pessoa e eu não sou assim. Porque a afinidade baixa, várias influências, inclusive espirituais, influência do lugar. Vou dar um exemplo do influência do lugar. Você está no mercado. Deixa eu ver aqui Andréa Godoy, mas eu te considero minha amiga sim. Todos vocês que entram aqui, todos vocês que participam da Casa da Caridade, todos vocês que ajudam a casa, todos vocês que confiam no meu trabalho, que estão aqui, são meus amigos. Considero sim, todos vocês amigos. Tenha certeza disso, viu? Tenha certeza disso, que todos que estão aqui são meus amigos sim, do coração, do espírito. Então, eu estava falando, olha, você às vezes está numa fila, né? Você está numa fila do mercado e aí lá na frente alguém ficou muito brava com o caixa do supermercado. Você está lá atrás, mas a segunda pessoa começa a ficar brava também, a terceira pessoa vai falar para você, olha, lá na frente empacou, né? Você fica brava sem saber nem o que aconteceu. Você fica brava sem saber nem como é que foi. Você fica brava sem saber nem, meu Deus, por que o caixa não... E aí começa aquela briga, aquela gritaria. Por quê? Você deixou ser influenciado, né? Por aquele momento ali. Você deixou se levar por aquele momento ali também. Então, às vezes você tá num dia ruim e você machuca alguém. Ou você praticou um ato errado. Sabe qual é o bom? É você saber que você pode sempre voltar atrás. Naquilo que você disse, naquilo que você falou e naquilo que você fez. Não tem ato mais bonito do que o ato de entender os erros e de reconhecê-los e mudar. Isso também é uma prova de lealdade, isso é uma prova de fidelidade a você, isso é uma prova de amor aos outros, isso é uma prova de amizade. Olha, eu errei com você, mas reconheço e não quero permanecer no erro. O problema não é o erro. O problema é permanecer no erro sabendo que está errado. O problema é a situação que você está e você ainda assim achar que você está certo, mesmo sabendo que está errado. Então, reconhecer o erro é uma das maiores oportunidades que Deus nos deu, né? Sempre que você reconhecer que errou, procure corrigir esse erro o quanto antes, para que ele não deixe um abismo entre você e a outra pessoa, para que ele não deixe um abismo entre as relações, para que o tempo não passe e você esteja ali, né? E você esteja ali sem saber mais como fazer, sem saber mais como procurar a pessoa, sem saber mais como agir. Algumas relações se acabam pelo silêncio. O silêncio muitas vezes diz muito, mas para um lado e para o outro. Tem que ter sabedoria para entender quando silenciar e quando tem que falar. Errou, reconheça, mude. Peça desculpa e mude. Não soube como agir nesse momento. Eu me posicionei de uma forma que eu achei que no momento era o correto, mas eu vi que não era. Errei, me perdoe, vamos continuar. É isso. O erro é a da natureza.
E o corrigir é espiritual. O corrigir é espiritual. Eu vi uma frase que alguém botou, né, ali sobre Chico Xavier, né? Que perdoar se torna mais feliz, né? Perdoar se torna você mais feliz. Sim, a prática do perdão torna você mais feliz. É por isso que a gente perdoa. Às vezes não é porque o outro merece perdão, às vezes não é porque o outro quer seu perdão. As pessoas às vezes nem querem. Tem pessoas que nem pensam nos atos que elas fazem. Vocês já imaginaram isso? Tem pessoas que simplesmente fazem. É isso e acabou. Tem pessoas que falam coisas, né, que são mal interpretadas. O erro muitas vezes são das interpretações. Então, se você tem a oportunidade de reconhecer seu erro, de pedir desculpa. Eu não gosto de dizer pedir perdão, sabe por quê? Porque eu sempre disse para vocês, né, que perdão para mim tem que ser algo que entra dentro, né, que entra dentro do meu espírito. Para você chegar a me magoar ao ponto de eu ter que te perdoar, você tem que entrar dentro do meu espírito. E eu não permito que as pessoas façam isso. Se eu ver que a pessoa está tentando violentar, tentando chegar a um nível desse, distância amorosa. Porque aí eu tenho só que desculpar. A maioria das coisas que acontecem na nossa vida é só desculpar. Tudo bem. Porque perdoar, gente, perdoar é algo mais duro. Perdoar é algo que você tem que tirar do espírito para fora. Perdoar é algo que te manchou dentro do teu espírito ali o que a pessoa fez. Isso é perdoar. Então, nem tudo é perdoar. Às vezes é só uma desculpa, às vezes é só uma mudança de rota, às vezes é só um ajuste. É só isso. E aí você ajusta e continua. Thaís Matias. Mayra, por que tantos médios caem na luxúria? Thaís, eu acho que a gente vai falar sobre mediunidade, né? Você está me perguntando sobre médios, mas eu vou falar sobre mim, Mayra Rocha, né? Vou falar sobre a médium Mayra Rocha. Não tem porquê eu falar, né, de outros médios, até porque não faz parte do meu trabalho, então vou usar a sua pergunta e falar por mim, tá bom? Por que que os médios caem em luxúria? Por que que os médios caem na pseudofama? Por que os médios caem em obstáculos que aparentemente seriam tão fáceis de passar e aí a gente cai ali em algum momento diante de armadilhas causadas, né, pela pseudofama, pela pequena autoridade, enfim, por coisas que são tão baixas. Porque a gente não reconhece uma coisa. Os médios, e aí eu vou falar Mayra, não vou falar os médios não, para depois não dar ruim. Mayra Rocha não é nada. Mayra Rocha é a terceira pessoa depois de ninguém. Eu sempre digo isso para vocês. É a terceira pessoa depois de ninguém. Porque eu não faria o trabalho que eu faço hoje se não fosse a espiritualidade, se não fosse os doadores da casa, se não fosse os voluntários da Casa da Caridade que trabalham de domingo a domingo, se não fosse a ajuda de irmãos. Enfim, eu, Mayra Rocha, não tenho nada, não possuo nada. A mediunidade não é minha, não é meu pertence, não é minha posse. Assim como foi dada por um resgate, pode ser tirada a qualquer momento por falta de quê? Por falta de humildade. Eu acho que uma das maiores dificuldades que as pessoas enfrentam é calçar a humildade. Porque às vezes para você ser humilde, você tem a sensação de quê? A sensação de subordinação, a sensação de que está sendo humilhado. Quando você começa a colocar isso aí você sofre. Eu, por exemplo, independente de qualquer ataque que eu sofro, eu penso, isso aí não é contra mim, não. Isso aí é contra o espiritismo. Ele não está atacando, ela não está atacando Mayra Rocha, ela está atacando o espiritismo. Uma crença que ela não tem, uma fé que ela não tem. Ela está atacando pelos motivos dela, essa pessoa, tá, gente? Eu estou supondo aqui, estou lidando. Está atacando por o espiritismo e não a mim. O espiritismo continua sem Mayra Rocha. Continua com vários outros. Se hoje desencarnarem todos os médios ostensivos, surgirão milhares de médios, porque o trabalho tem que continuar, o trabalho vai continuar. Então, eu sou instrumento totalmente dispensável. Sou totalmente dispensável. Por
misericórdia divina, por um resgate, um plano reencarnatório, eu estou médium nesta encarnação. Eu não sou médium. Outra coisa, a mediunidade não é para fama. A mediunidade não é para ter autoridade sobre as pessoas. A mediunidade não é para fazer as pessoas se subordinarem a você. A mediunidade não é para ganhar seguidores. Toda propagação da doutrina espírita, toda ação que você faz em nome de casas, de centros espíritas, é para o espiritismo. É para o espiritismo. Então eu acredito que muitos médiuns, e aí não é nome, tá, gente? Pelo amor de Deus. Nem quero saber, nem sei, enfim. Falo por Mayra. Se todo dia eu não me corrigir um ato, porque é muito fácil você chegar, deixa eu ver aqui, eu vi o recado. Você chegar lá num evento, numa sessão que tem 1000 pessoas, dessas 1000, 500, 600 estão lá te dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Às vezes é muito fácil você se alimentar, né? Você se alimentar com aquilo ali, com aquele sentimento bom das pessoas e achar, inflar o peito, né? Eu sou o médium, eu sou a médium. Não, você não é nada. Exatamente nada. Você é mero instrumento e se você não se corrigir, se você não trabalhar, se você não se ajustar, você é um instrumento inútil. E aí a espiritualidade não vai te usar mais. Ah, mas eu sou médium, mas não sei o quê, mas aí eu sou atacada, eu sou humilhada, eu sou exarcada. Por quê? Quando você vem fazer um trabalho desse, muitas forças querem, né, que você pare. E você não vai parar por isso, você vai continuar. Então, os médios, eu, Mayra, entendo que eu não sou nada, reconhecendo que eu não sou nada, que a mediunidade não me pertence, que pertence à espiritualidade e que é um trabalho que eu faço para resgate de faltas que eu já ocasionei, eu começo a entender que somos instrumentos, meros instrumentos. Quando eu me reconheço como um dos milhões de instrumentos que existem, eu reconheço que eu não sou nada. Se você alimenta o ego, se você busca o trabalho dentro da doutrina espírita ou dentro de qualquer religião que seja, você infla seu ego e você procura o trabalho para outras coisas, facilmente você vai ser deixado levar por isso, por tudo, por luxúria, por ego, enfim. Então, respondendo essa pergunta, como eu te disse que ia responder baseado em mim, o que eu procuro todos os dias é calçar a humildade. É reconhecer que a mediunidade não me pertence, não é minha, eu não sou médium. É reconhecer que tudo que eu tenho que fazer é em prol do outro. É reconhecer que virão coisas não legais, assim como virão muito amor, eu recebo muito amor de vocês, mas recebo coisas terríveis também, de alguns que fazem parte. E essas pessoas e essas coisas que vêm são ensinamentos, são precisos. Eu nem dou nomes, porque eu não dou nome ao mal. Não dê nome ao mal. Não faça isso, não chame o mal pelo nome. É apenas o mal que tem que aparecer na sua vida para que você possa exercer um bom trabalho. Eles passam e deixam para você várias lições de como fazer um trabalho ainda melhor. Então não se preocupem com isso, se preocupem em lidar com a sua humildade. Sua humildade é isso. É humildade, viu? Deixa eu ver. Perguntaram por que eu acho que os líderes religiosos são mais atacados, né? É uma boa pergunta. Se você parar para pensar e raciocinar e examinar que os líderes religiosos, como você chamou, e aí a gente vai colocar padres, pastores, né? Doutrinadores de centro espírita, de outras religiões, os líderes mesmo, pai de santo, mãe de santo, enfim, os que estão ali liderando o trabalho são mais atacados porque eles têm uma missão maior de propagar o Evangelho de Jesus, de propagar a bondade, o perdão, a caridade, de propagar a caridade material, a moral, a espiritual. Então,
tem um ditadozinho que diz que a árvore que dá fruto não é aquela que é mais atacada. Aquela que é mais atacada. Se você passar perto de uma mangueira, gente, a mangueira não tem uma manga, para que é que você vai jogar pedra? Para que é que você vai sacudir a pobre da mangueira? Não vai, né? Você não vai, não tem nada ali que você queira tirar dela. Agora, quando você passa por uma mangueira cheia de manga, você quer a manga. Por quê? Porque você não produz manga, quem produz é a mangueira. Só que tem dois tipos de jeito de você usufruir do fruto daquela manga, não tem? Ou você espera ela amadurecer para que você possa tirar, ou aí ela estando verde, estando madura, você diz, eu quero porque eu não produzo, então eu quero para mim, eu vou tirar, não vou deixar a manga nem para os outros. Aí você vai lá e taca pau na manga, taca pedra, taca até cair todas as mangas. Ou seja, você tirou a fórceps, aquilo que aquela mangueira tinha e que não era hora de te oferecer. Mas ainda assim, essa mangueira fez o papel dela. É por isso, né? É por isso que quando você joga pedra, uma manga, né? Você quer ela, você quer aquela manga. Às vezes, e é engraçado, se você parar pra pensar, se você pega a manga no tempo certo, aí você usufrui da manga, você fala, que manga maravilhosa. Vou pegar a semente dessa manga e vou plantar. Porque você pegou ela no tempo certo, ela tá madura. E aí você viu ali, nossa, que fruto maravilhoso, eu quero plantar. E aí você acaba plantando mais mangueiras, daquela mangueira que tomou a pedrada. Olha que coisa bonita. Então é isso. Então acho que os líderes religiosos, na minha opinião, são mais perseguidos porque eles estão propagando a palavra de Deus. Eles estão propagando o evangelho de Jesus Cristo. Eles estão exercendo o evangelho de Jesus. Se Jesus, quando passou pela terra, que era um espírito perfeito, um espírito que podia só propagava amor, carinho, perdão, foi atacado, que dirá qualquer um de nós, faz parte do processo. Então, eles que estão à frente, as lideranças que estão à frente desses trabalhos, sofrem mais, sofrem porque eles precisam propagar a palavra de Deus e acima de tudo, executar a palavra de Deus. Eles precisam exercer. Porque o falar é tranquilo, precisa se exercer. Então, acho que é por isso que eles são mais atacados. E eu rezo, oro, peço a Deus todos os dias por eles. Sabe, por todas essas pessoas que estão à frente de trabalho, a gente tem que sempre emitir boas vibrações, né? Por eles, para que eles tenham força para enfrentar a sua missão, para que eles tenham força de continuar a sua missão. Tatá pergunta, quando você não tem frutos e ainda assim te atacam? Todos nós temos frutos. Às vezes o fruto que você está imaginando é que é diferente do meu, ou que é diferente, né? Diferente do que outros produzem, mas todo mundo produz um fruto. Você produz um fruto, você cuida da sua família. É produzir um fruto, você encabeçou ali. Você faz com que todos eles se sintam melhor quando às vezes você não está bem. Você coloca ali muitas vezes a sua felicidade, o seu dia à frente. Isso é fruto, Tatá. Você também faz isso. Isso é fruto. Então todos nós produzimos sim frutos. E por produzir frutos, algumas pedradas e faz parte disso. É como eu digo para vocês. Não alimente isso dentro de você. A perseguição, as coisas ruins que as pessoas, né? Fulano falou mal de mim. Tudo bem, é o que ele pode oferecer. É o que está dentro dele. Entenda que ali é um processo dele, não diz respeito a você. Entenda que ali é o que está transbordando da boca dele. É o que ele sabe fazer. Vocês lembram da historinha do escorpião e do monge? Quando o monge salva o escorpião e ele pica o monge, e perguntam para ele, por que você salvou ele? Ele diz, bom, porque a natureza dele é picar, a minha natureza é amar. A gente exerce o que é da nossa natureza, né? Parem de querer ser unânime para as pessoas. Parem de buscar unanimidade. Parem de buscar que todas as pessoas gostem, amem, entendam, né? Vocês, né? Parem de buscar o que você não vai ter. Se você estiver sendo amada por todo mundo, se você não estiver enfrentando nada na sua vida, em algum momento, tá errado. Eu gosto de uma frase que diz assim,
é uma frase evangélica, né? De alguém que fala assim: quando o inimigo não está investindo contra você, é porque você está no mesmo caminho que ele. Então, se você está produzindo, se você está caminhando no bem, se você está buscando se reformar, se você está buscando aprimorar o que você tem, se você está buscando amar, perdoar, sentir, é normal que haja pedradas de amigos encarnados, que são obsessores, de amigos desencarnados também, que são, faz parte. Então, sempre que eu ia desconfiar se eu não tivesse sofrendo, né? Se não estivesse sofrendo nada, aí eu ia desconfiar, meu Deus do céu, né? Bom dia, Dudu, bom dia, Petrúcio. Leidiane, bom dia. Mas a inverdade às vezes se torna verdade. Em algumas situações é preciso se defender, com certeza. A gente sempre falou aqui. Existem situações que você pode suportar, que você pensa, não vou brigar por isso, não vou me balançar por isso. Existem essas situações. Agora, quando outras forem situações que realmente toquem seu espírito, que realmente, né, te peguem profundamente, sim, não tem problema, tá? Para que é que existe justiça terrena, justiça da terra, além da justiça, né, de Deus? É para que você possa se defender. O direito à defesa é válido. A vingança é que não, mas a defesa é válida. Mas começa a compreender do que vale a pena, tá? Do que vale a pena se indispor, do que vale a pena ficar pensando, arrastando essa pessoa, essa coisa com você. Começa a pensar no que vale a pena. Vá por mim. 99% deles não vale a pena. Vale a pena o esquecimento. Quando vierem falar com você fala, quem? Não conheço, não conheço ele. O nome dele, para mim, se significa mal. É o mal. É o mal que eu tenho que enfrentar durante a minha vida. Não dou nomes a problema, é mal. Simples assim. Quando você começar a fazer isso, você vai parar de sofrer mais. Isso, aquilo. Vem cá, essa pessoa caminha comigo? Ela calça o meu sapato? Ela está fazendo algum trabalho em que eu possa me espelhar, me inspirar nela? O que ela entende sobre mim? É bom que eu modifique? Ou tem algum significado para mim? Não tem? Só lamento, siga seu caminho, meu senhor, minha senhora, que eu seguirei o meu. É isso que você tem que fazer. Comece a analisar assim. Ou então, quando alguém vier falar, fala assim, vem cá. Fulano falou mal de mim para você. Por que fulano falou mal de mim para você? Por que ele se sentiu tão confortável ao falar mal de mim para você? Se você não me defendeu lá por trás, falar para mim agora não vai adiantar. Então a gente tem que começar a adotar práticas para que a gente não se fira com essas coisas que são corriqueiras, gente. Eu vou passar, você vai passar, todo mundo vai passar. Prego que se levanta martelo nele, mangueira que dá manga, pedra nela. E é isso, faz parte do contexto da vida, faz parte do contexto da caminhada. Mas, como a Leidiane mesmo falou, se você achar que é um momento de defesa, se defenda, porque é um direito seu, inclusive aqui, de forma terrena, né? Inclusive aqui de forma terrena. Porque da forma espiritual, a justiça é divina e já pertence a Deus. E essa altura, tudo se movimenta para isso. Joelma, minha linda, um beijo, querido, um beijo no meu João e Maria, viu? O que você faz para não desanimar no trabalho? Boa pergunta. Então, eu nunca desanimei no trabalho. Nunca. O que é desanimar no trabalho? É pensar, nossa, esse trabalho não vale a pena, né? Esse trabalho não... Meu Deus, eu não estou conseguindo. Não, no trabalho eu nunca desanimei. No trabalho nunca desanimei. Eu sempre tive na minha mente a felicidade de trabalhar. Eu posso já ter desanimado com situações alheias ao trabalho que modificam ali alguma estrutura da minha vida ou que eu penso, nossa, mas porque, enfim, já teve situações. Se você perguntar se eu já pensei em parar o trabalho, já pensei várias vezes. Eu até brinco com um amigo meu que eu falei, estamos há 2 dias sem pensar em parar. Eu fico brincando, por quê? Porque o pensar em parar faz parte do processo de você reavaliar as situações, né? Mas aí você sempre recebe um sinal de Deus que você está no caminho certo.
Você sempre recebe um sinal de Deus que não é para parar. Você sempre recebe um sinal de Deus que te diz assim: opa, siga. Tem uma frase também que eu acho que é do Churchill, não sei, mas que fala assim: se você estiver dentro do inferno, continua andando. Por que você vai ficar dentro do inferno parado? Continua andando, para você sair dele, né? Continua andando, só siga. Então, assim, parar o trabalho, já pensei. Se eu dissesse que não pensei, eu estava mentindo. Já pensei em parar o trabalho várias vezes, mas aí vem sempre um de vocês, vem sempre alguém aqui como um sinal divino e eu digo: não é para parar. Outro dia, eu recebi uma mensagem no Instagram, nos vídeos, porque eu leio os recadinhos, né? E a pessoa, eu guardei até pra mim, eu tirei print e guardei pra mim. E aí, essa pessoa disse: Mayra, eu estou fazendo quimioterapia, mais ou menos assim. Eu estou fazendo quimioterapia, deu metástase, e ela explicou a situação dela, que era muito, muito difícil. E ele disse assim: mas agora, graças a você, eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho enfrentado com muita coragem, então não tenho medo, não tenho receio. Foi uma mensagem assim muito bonita. Se o autor tiver aí e depois me autorizar, eu posso até publicar ela na página para vocês verem. E naquele dia eu sentei, eu peguei aquela mensagem e disse: meu Deus. Não Mayra Rocha, porque ele disse que fui eu por conta que eu fui o instrumento que levou para ele esse ensinamento. Mas é o Espiritismo, é o Consolador. Então, eu sentei e pensei: não, esse trabalho é muito maior do que todo mundo está enxergando, até eu. É muito maior do que o que eu enxergo. Então a gente trabalha por aqueles que precisam, a gente trabalha por aqueles que querem andar junto. Aquele que não precisa, ele vai buscar um outro trabalho ou nenhum trabalho, enfim, ele vai seguir a vida dele da forma que ele quer. Mas quando eu recebi aquela mensagem, eu disse: meu Deus, esse trabalho é muito maior do que eu imagino, para que eu pense em parar por problemas pequenos, coisas pequenas. Então, eu sempre recebo essas mensagens de vocês. Às vezes, mandam mensagem para mim, né? O Will printa lá no Instagram, no direct, manda para mim. São mensagens tão bonitas. Mayra, hoje eu consigo viver porque eu sei que meu filho tá bem, eu sei que meu filho tá no outro plano, eu sei que nós vamos nos reencontrar, eu sei agora que eu tenho que lutar, sabe? São coisas que acalentam o espírito da gente. Bem como as mensagens das comunidades que recebem as doações, de pessoas que diziam, mandam agradecer e dizem: olha, eu não sei o que seria desse mês sem vocês. Eu não sei o que eu teria de dar para comer para os meus filhos. Porque a gente fecha os olhos para a pobreza que existe também. A gente fecha os olhos para tudo aquilo, né? Que a gente passa assim no quintal de casa. Outro dia a gente foi, há muito tempo, foram levar uma cesta para uma senhora e ela disse assim: ai, graças a Deus, porque eu estava ali indo no vizinho pedir mais 80 centavos para completar o que eu tenho para comprar um cuscuz, né? Para comprar um cuscuz. Rapaz, isso é de te paralisar, né? Você entender que tem pessoas que não têm um cuscuz para comer naquele dia e que o simples ato de você doar um pouco do que você tem, poder melhorar a semana, o mês daquela pessoa e que para você nem vai fazer falta, é o motivo. É o motivo de todo e qualquer trabalho. É o motivo de todo e qualquer trabalho. Seja ele qual for, em que religião for, viu? Eu tive casos assim de eu ficar... Todo trabalho que... Dona Luzia, meu amor, do Felipe, que saudade da senhora. Olha, todo trabalho que a gente executa na Casa da Caridade começou de um exemplo. Eu conheci uma pessoa, talvez eu não tenha contado como é que começou o trabalho do Flor de Mandacaru, das pensões, né? Eu conheci uma pessoa que era conhecida de uma pessoa minha também.
E essa menina era uma menina lindíssima, lindíssima, aparentemente, a aparência, e ela também, espiritualmente, depois que eu a conheci, eu vi. Mas a aparência dela era lindíssima, lindíssima. Parecia aquelas princesas que a gente vê, né, assim, aquele padrão. Ela é muito bonita, muito, muito, muito. E ela descobriu um câncer no colo do útero. E esse câncer, ele foi passando para outras partes, né? Outras partes do corpo dela, metástase, né? E aí, então, ela precisou de ajuda. Ela precisou de ajuda para fazer o tratamento e para continuar o tratamento. Estava fazendo num hospital público, mas ela precisava ter o que comer. A mãe dela largou o trabalho para cuidar dela, ela precisava pagar o aluguel, tantas coisas assim desse tipo. E ela recorreu a várias pessoas, a vários homens que ela se relacionou para ajudar, né? Para ajudar. Tá travando? Acho que talvez seja minha internet, deixa eu ver. Tomara que melhore. Ela recorreu a várias dessas pessoas com que ela se relacionou, amigos que ela passou no momento de farra, de quando ela era, né, estava bem, e foi em muitas. Ela recorreu a eles e ela não obteve ajuda. Ela não obteve ajuda naquele momento. E ela dizia que tinha vontade de comer chocolate, algumas coisas durante o tratamento que não conseguia. E aí chegou até em mim por conta desse outro amigo em comum. Mas não chegou assim pedindo ajuda. Chegou com um palavreado bem estranho, assim. Mas agora a gente, né? A gente tá travando, gente. Chegou assim com um palavreado. Mas aí como é que a gente pode ajudar? Já tá no hospital público, já tá não sei o quê. Sabe quando você tá ali, enfim. E eu não conhecia ela. Então, ele me deu a vaquinha que ela estava fazendo e a gente entrou em contato com a mãe. E eu pensei, tá na hora de criar um projeto para essas pessoas, para que elas possam ter condições de fazer o que elas quiserem. Eu quero comer um chocolate hoje. Eu quero comprar um shampoo. Eu quero, né? Eu quero... Enfim, não importa. Não importa. A flor de mandacaru são pensões que a gente paga para as pessoas utilizarem. Essas pessoas estão no terminal do câncer ou doenças degenerativas. Grande parte elas usam com remédio, elas usam... No caso dela tinha fraldas que eram importadas, né? Fraldas não, absorventes que eram importados. E que só tinha no Walmart. Aí a Walmart não tem mais aqui no Brasil, então tinha que fazer esse pedido pela internet. Tinha muitas coisas. E foi assim que nasce o flor de mandacaru. Porque de fato a gente não conhece o que as outras pessoas estão passando. Eu não sei exercer de forma nenhuma a caridade mediúnica sem exercer a caridade material. Me desculpe aqueles que acreditam que a mediúnica é a mais importante. Não é o meu pensamento. Eu não vejo nenhuma mediunidade mais importante. Eu não vejo elas separadas uma das outras. Eu vejo que a gente precisa ajudar aqueles que precisam materialmente e vejo que a gente precisa ajudar aqueles que precisam espiritualmente. E com isso você pode criar um grande grupo, uma grande fraternidade de ajudar ambas as pessoas dos dois planos. Então, pense no que você pratica hoje. Pense em tudo que você exerce hoje e junte isso. Eu nunca vou parar para ouvir uma pessoa que fala muito sobre Jesus e exerce pouco como ele. Para mim, essa pessoa já não tem credibilidade. Eu nunca vou parar para ouvir uma pessoa que sabe a doutrina espírita inteiramente decorada, mas não sabe exercer o que realmente ela ensina. Eu nunca vou dar ouvidos a uma pessoa que joga pedra em quem dá bons frutos quando ela não pratica fruto nenhum. Então, a doutrina espírita diz, sem caridade não há salvação. E é essa a máxima da doutrina. E é isso, né, que eu pratico. É isso que eu vou buscar praticar a vida inteira. A casa da caridade é isso. Então, tem pessoas que vão gostar desse tipo de prática e outras não. Outras preferem ficar só nos livros, preferem ficar estudando, preferem ficar usando qualquer tipo de oportunidade que tem para decorar e falar para as outras pessoas o que sabe.
Aí cada um é cada um. Mayra Rocha sabe muito pouco, aliás, não sabe quase nada, mas vai buscar estudar e trabalhar e exercer. E com o tempo eu vou saber alguma coisa e numa encarnação inteira ainda terei outras tantas para poder aprender. Então aqui é trabalho e estudo, não só um, não só outro. É isso que a Casa da Caridade oferece e eu também, tá bom? Um beijo, me arrumar para ir trabalhar. Um beijão no coração de vocês, ó. Muito grande. Deus abençoe vocês, do dedinho do pé ao fio do cabelo.